do sexto ano, tudo bom? Então hoje, olha, na nossa disciplina de ciências, tá certo? Nós vamos estar dando início aos estudos do capítulo 7, tá certo? Que está na página 106, que vem falar sobre os tecidos, tá bom? Nós já discutimos muito sobre a complexidade do corpo humano e vimos que ele é estruturado a partir de uma minúscula parte, tá certo? Que é a célula, que nós vimos bem detalhado no capítulo anterior, tá bom? E a partir das células nós vamos ter os tecidos, que vão originar os órgãos, que vão originar os sistemas e por fim vão formar o organismo, tá certo? Então, após nós termos estudado a célula, nós vamos compreender agora a complexidade dos tecidos. Os diversos tecidos que temos são devido a um fenômeno chamado de diferenciação, o que faz com que as células elas vão adquirindo características e funções específicas, tá certo? Então, esse fenômeno natural de diferenciação faz com que dentro do corpo humano existam diversos tipos de tecidos, porque as células vão normalmente se diferenciando, adquirindo formatos e funções específicas, tá certo? Mas para poder falar de tecido, nós devemos responder a uma pergunta bem simples. O que é tecido? Nós temos que compreender que tecido vai ser um conjunto de células especializadas que realizam determinada função dentro do organismo humano, tá certo? As células do tecido, elas podem estar unidas ou separadas por uma substância que vai ser chamada de substância intercelular. Tá certo? Vamos recapitular o conceito. O que é tecido? Conjunto de células especializadas que realizam determinada função dentro do nosso organismo. Essas células do tecido podem estar unidas ou separadas por uma substância chamada de substância intercelular, tá bom? Então, dentro da ciência, especificamente dentro da biologia, tá certo? O ramo da ciência ou a área da ciência que estuda a célula é chamada de histologia, tá certo? Então, a diversidade de tecidos que existem no nosso corpo, elas são classificadas em 4 grandes grupos, que é o que nós vamos ver neste capítulo, tá certo? De todos os tecidos que formam o nosso organismo, esses tecidos vão fazer parte de 4 grandes grupos. Quais são esses grupos? Os tecidos epiteliais, os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares e os tecidos nervosos. Repetindo, epiteliais, conjuntivos, musculares e nervosos. São os 4 grandes grupos de tecidos em que são divididos todos os tecidos que compõem o organismo humano, tá certo? E hoje nós vamos começar o nosso estudo pelos tecidos epiteliais. Então, já que nós vamos começar o nosso estudo pelos tecidos epiteliais, nós temos que compreender que eles são caracterizados por revestirem externa e internamente a superfície do ser humano, ou seja, por dentro e por fora, tá certo? Então,
Quando o tecido epitelial ele tem uma camada, ele é chamado de tecido epitelial simples, por possuir apenas uma única camada. Quando ele apresenta mais de uma camada, ele vai ser chamado de tecido estratificado. Então, esses tecidos têm as seguintes funções, que são a de proteger o nosso organismo, tá certo? E a de absorver nutrientes também para o nosso corpo. São essas duas funções do tecido epitelial: proteção do organismo e absorção de nutrientes. Então, alguns tecidos epiteliais, eles podem secretar substâncias, ou seja, liberar substâncias. E quando eles liberam essas substâncias, eles passam a ser chamados de glândulas, tá certo? Então, os tecidos epiteliais, eles podem ser classificados de dois tipos. Nós vamos ter os tecidos epiteliais de revestimento e os tecidos epiteliais granular, tá certo? Então, nós vamos ver agora. 1 a 1. Quando nós falamos de tecidos epiteliais de revestimento, nós estamos falando dos tecidos que vão proteger o nosso organismo contra a ação de micro-organismos ou contra a perda excessiva de água, tá certo? Tecido epitelial de revestimento vão ter a função de proteger o organismo contra a ação de micro-organismos e contra a perda excessiva de água, tá certo? Então, esse tipo de tecido, ele é encontrado revestindo todo o nosso corpo. E as cavidades do tubo digestório, tá certo? Do sistema respiratório e também do sistema urinário vão ser revestidos por esse tecido epitelial. O epitélio, ele é um tecido avascular. O que quer dizer isso? Quer dizer que não passa sangue por ele. E se não passa sangue, como é que chegam nutrientes a esse tecido? A resposta é a seguinte: apesar, olha, de não passar corrente sanguínea pelo tecido epitelial, por ele ser avascular, ele vai receber nutrientes por meio de outro tecido que vai estar ligado diretamente a ele, que é o tecido conjuntivo. Falando agora sobre o outro tipo de tecido epitelial, que é o tecido epitelial granular, também chamado de secreção, tá certo? Nós vamos ver que esses tecidos são tecidos que secretam substância, ou seja, que liberam substâncias como o suor, tá certo? Que são expelidos pelo nosso organismo para ajudar o quê? A regular a temperatura do nosso corpo. Ou também, como ocorre com a liberação dos hormônios, que regulam o nosso metabolismo, tá certo? De estruturas distantes de onde são fabricados. Então, as células que compõem este tecido, elas são especializadas na produção e liberação de substâncias. Por isso que eles também são chamados de epitélio de secreção ou epitélio granular, tá certo? Porque estão ligados às glândulas, que são responsáveis pela liberação de substâncias. Então, as glândulas que produzem e liberam para fora do nosso corpo substância, né, como o suor, elas são chamadas de glândulas exocrinas.
tá certo? Já as que liberam substâncias para dentro do nosso corpo, para dentro da corrente sanguínea, elas são chamadas de glândulas endócrinas, tá bom? Então, para realizar suas funções, as células epiteliais, ela tem suas próprias estruturas e finalidades, tá ok? Então, inicialmente, essas são as informações, tá certo? Para que a gente possa abrir este capítulo, o estudo deste capítulo, tá bom? Então eu quero que vocês, com relação a essas informações do tecido epitelial, tá bom? Eu gostaria que vocês realizassem a leitura que se inicia na página 106 e vai até a página 111, que é exatamente sobre o tecido epitelial, tá certo? E realizem apenas uma questão que nós temos aí, que se inicia na página 111 e vai até a página 112, tá certo? Uma questãozinha só voltada para esse primeiro tipo de tecido, para esse primeiro grupo de tecido que nós estudamos, que é o tecido epitelial, tá bom? Então, tchau e até a próxima aula.